Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos fazer hoje, de forma definitiva, o fechamento do capítulo número 11, para que amanhã nós possamos passar já para um novo capítulo, Então hoje vamos fazer aqui de forma rápida, simples e objetiva, A forma rápida, prática e objetiva, apenas a leitura da mensagem e também das referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Primeiro, não é primeiro, é 2 Coríntios, capítulo número 11. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Os falsos apóstolos, tomara que suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E, se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário? E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que gloriam, sejam achados, assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aleluia, Pai. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois
sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Em trabalhos e em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, agora sem perda de tempo, nós já vamos fazer a leitura das referências, vamos fazer geral, corrida, simples, rápida, prática, de maneira objetiva, para nós encerrarmos de verdade o capítulo número 11, tá certo, irmãos, tá? E as referências, ela dá a partir do versículo de número 3, né, que diz o seguinte, né, corrompidos os vossos sentidos. Alguns em Corinto enfrentavam a grave, vamos repetir, corrompidos os vossos sentidos. Alguns em Corinto enfrentavam o grave perigo de serem enganados por falsos pregadores e de aceitarem um evangelho distorcido. Vou repetir, porque é da fundamental importância, porque isso hoje, nos dias atuais, né, em pleno agosto de 2023, né, em pleno século XXI, né, nós estamos nesse momento, né, esse risco, este perigo, esta iminência, ela ocorre
todos os dias, em todas as nossas igrejas, sem exceção, né? Independente do ministério da placa, né? É claro que aqueles que convidam pregadores de fora, né? Os convidados, chamados convidados de fora, né? Este é o maior perigo, o maior risco, né? Porque o pastor da igreja, né? O corpo da igreja, aqueles que trabalham na obra de Deus, que está na igreja, né? Como diz aí no mundo, né? A equipe tem a cara do chefe. Então, se quem é o chefe da equipe? É o pastor da igreja. Ao anjo da igreja escreve. Jesus mandou, né, mandou que João, né, escrevesse ao anjo de cada uma das 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia, né, no livro do Apocalipse, né? Ao anjo da igreja escreve, né? Então, o anjo da igreja é o pastor principal da igreja. Ele é o anjo da igreja e ele é o chefe, né? E a equipe tem a cara do chefe. É simples assim, né? Uma equipe bem treinada, bem instruída, bem capacitada, né? Ela tem a cara do chefe. Então são todos iguais, né? Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Corrompidos os vossos sentidos. Alguns em Corinto enfrentavam o grave perigo de serem enganados por falsos pregadores e de aceitarem um evangelho distorcido. Verso 4. Ao acolherem os ensinos desses obreiros fraudulentos, afastavam-se da sua devoção sincera a Cristo. Nas igrejas dos nossos dias também há os que se apresentam como ministros da justiça, mas cujos ensinamentos contradizem a palavra de Deus e levam seus seguidores ao naufrágio espiritual. Ver as 2 notas seguintes, Mateus capítulo 23, versículo 13. Nota: precisamos precaver-nos contra estes, ver o estudo Falsos Mestres, página 1488, e os pastores e seus deveres, página 1677. Alguém pregar outro evangelho, os falsos mestres podem declarar que a revelação bíblica é verdadeira, ao mesmo tempo afirmar que possuem revelações extras bíblicas ou conhecimentos de igual autoridade às Escrituras e válidos para a igreja inteira. Esses falsos ensinos geralmente envolvem a fé cristã num sincretismo de outras religiões e filosofias. Resultam daí os seguintes erros. Primeiro, a suposta nova revelação é colocada no mesmo nível de autoridade que a revelação bíblica apostólica original. Segundo, as Escrituras ocupam um lugar secundário e Cristo é colocado em lugar inferior em relação aos santos, ou fundadores de um movimento ou igreja. Terceiro,
Os falsos mestres alegam ter uma compreensão mais profunda ou exclusiva das respostas, das supostas revelações ocultas nas Escrituras. Vou repetir essa terceira nota aqui. Os falsos mestres alegam ter uma compreensão mais profunda ou exclusiva das supostas revelações ocultas nas Escrituras. Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos. Satanás, o grande enganador, utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Aleluia, Pai. Vou repetir. Satanás, o grande enganador, ver em João 8,44, utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Primeiro, a Bíblia diz que esses ministros e líderes enganosos são pessoas que, capacitadas por Satanás, dão a impressão de realizarem grandes coisas na obra de Deus. Pregam mensagens evangélicas atraentes, aparentam ser pessoas santas, mas na realidade rejeitam a piedade e negam a sua eficácia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 5. Esses obreiros se disfarçam em apóstolos de Cristo e ministros da justiça. Dessa maneira, imitam os verdadeiros ministros de Cristo e colocam na sua mensagem toda a aparência de piedade. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 5, parecem sinceramente solícitos e amorosos e falam em perdão, paz, felicidade, fraternidade e muitas outras coisas construtivas, mas vivem sob a influência de Satanás. O evangelho deles é geralmente segundo o raciocínio humano e não uma interpretação verdadeira da revelação de Deus, como temos nas Escrituras. Confira em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3. A sua mensagem não é segundo a doutrina apostólica do Novo Testamento. Ver em 1 João, capítulo 4, versículo 1, nota. Terceiro, todos os crentes devem precaver-se desses ministros e líderes enganosos. Verso 3 e 4, Mateus capítulo 7, versículo 15, Mateus capítulo 16, versículo 6. E não devem se deixar levar pelo carisma deles, nem por sua eloquência, preparo, milagres, altas estatísticas ou mensagem popular. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quarto, todos os líderes religiosos devem ser julgados de conformidade com a sua atitude e fidelidade ante a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. E o Evangelho, conforme ensinaram Jesus. E o Evangelho, conforme ensinaram Jesus e os escritores do Novo Testamento. Ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, nota. Ver o estudo Falsos Mestres, página 1488. 11:23, o sofrimento de Paulo. O Espírito Santo, através das palavras de Paulo, revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo. A sua palavra e a causa em prol da qual ele morreu. Ver o estudo, o sofrimento dos justos, página 1772. Paulo
comungava com os sentimentos de Deus e vivia em sintonia com o coração e os sofrimentos de Cristo. Seguem-se 20 formas da participação de Paulo no sofrimento de Cristo. Ele fala em, primeiro, muitas tribulações enfrentadas ao servir a Deus. Atos, capítulo 14, versículo 22. Aleluia, Pai. Segundo, 2. Aflição no espírito por causa do pecado dominante na sociedade. Atos capítulo 17, versículo 6. 3. Servir ao Senhor com lágrimas. Atos capítulo 2, versículo 4. 4. Advertir a igreja noite e dia com lágrimas, durante o período de 3 anos, por causa da perdição das almas, pela distorção do evangelho por falsos mestres, contrários à fé bíblica apostólica. Atos capítulo 20, versículo 31, ver o estudo, os pastores e seus deveres, página 1677. Vou repetir a nota desse versículo, porque é de fundamental importância, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Servir ao Senhor com lágrimas. Advertir a igreja noite e dia com lágrimas, durante um período de 3 anos, por causa da perdição das almas, pela distorção do evangelho, por falsos mestres contrários à fé bíblica apostólica. Atos capítulo 20, versículo 31. Ver o estudo dos pastores e seus deveres, página 1677. Sua grande tristeza ao separar dos crentes. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Irmãos, eu vou já fechar esse vídeo aqui e vou já de imediato dar continuidade a essa mesma mensagem no próximo vídeo, tá certo, irmãos? Tá? Não vou nem fazer mais a leitura da mensagem anterior, para que eu possa concluir da forma que eu prometi para os irmãos. Então eu vou estar fechando esse vídeo, sabendo os irmãos que o vídeo a seguir, né, está falando exatamente das 20 menção que Paulo faz aqui sobre todo o seu sofrimento por causa da obra de Deus, tá certo, irmão? Vou fazer uma pequena ilustração para a entrada e em seguida estaremos já dando sequência também no próximo vídeo, que é a sequência desse vídeo aqui, tá certo? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado